Fala trader, beleza? Bom, vou trazer aqui para vocês hoje o meu relatório do dia, né? Como é que foi o meu dia operacional. Hoje, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, tá? Hoje foi um dia de loss e eu queria mostrar aqui para vocês um pouco da minha visão para o mercado no dia de hoje e o que eu esperava para poder operar, né? Eu vou trazer a tela direto da Ninja. Não, eu acredito que consiga também trazer o TradeView aqui para vocês. Vou abrir o TradeView também junto, tá? Mas antes de tudo, tá? Já compartilha com teu amigo, deixa um like aí, porque eu tô trazendo para vocês também um relato operacional daquilo que eu tô fazendo, né? Então, já deixa o like aí, já vale pelo vídeo, deixa o like, compartilha. E se você não tá inscrito, se inscreve aí para acompanhar aí um pouco do meu dia a dia operacionalmente falando, tá? Então, vamos lá sem mais delongas. Deixa eu trazer aqui para vocês a visualização da minha tela. Vamos lá. Bom, vocês estão visualizando aqui a minha tela, tá? E esse é o mercadinho de hoje no Nasdaq, que ainda está rolando. Esse é o gráfico do 1 minuto, tá? E as minhas operações se basearam, primeiramente, num movimento que a gente vem aqui maior, tá? A gente tinha uma zona de acumulação aqui no passado, então essa zona o preço acumulou e trabalhou, e no momento que eu estava observando, a gente teve umas paradas, tá, do movimento aqui. Então eu tive a parada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paradas de movimento até ele romper, e aqui estava POC, né, daquela zona de acumulação ali. Porém não só foi esse um dos critérios que eu estava observando. Para mim aqui seria o fim de uma onda, de um movimento que vem de uma onda de expansão, então aqui ele iria fazer uma correção, e além desses detalhes, desses gatilhos, eu tinha também o S&P, tá? No momento que eu estava observando, numa possível zona de... Estava trabalhando para romper, inclusive foi aqui que ele trabalhou o rompimento, ó. Tá, então eu estava também de olho no S&P como ele ia trabalhar. A gente tinha uma correlação dos ativos como Dow Jones, S&P e Nasdaq nesse período divergente, tá? Enquanto o Nasdaq já tinha renovado a máxima da semana anterior e rompido aqui, seguido o movimento, o S&P estava fraquejando o rompimento dessa região. Ele veio romper agora há pouco, né? E o Dow Jones na abertura despencou. A gente teve ali as principais ações fazendo um movimento altista, tá? Então a gente tem ali, inclusive elas ainda estão em alta, né, seguindo esse movimento, tá? E a gente seguiu nessa região. Observa aqui que todas as ações estão em alta nesse momento, tá? Então a gente tinha um viés, inclusive, que foi essa parada dessa região, que aí eu vou explicar aqui graficamente para vocês o porquê de ter trabalhado as vendas. E aí ele trabalhou acumulado ali desde as 10h12 de Nova York, tá? Então, vindo aqui para o meu gráfico operacional, eu comecei a identificar uma possível estrutura sendo trabalhada aqui, tá? Nós temos uma parada preliminar dos preços, depois um clímax de compra e uma reação automática do movimento criando essa estrutura, né? Depois nós tivemos um secundário em teste aqui da região, ele respeitou, ele veio, quebrou a estrutura, né? Iniciou uma movimentação de quebra e depois ele fez o ST. Dentro dessa região, como a gente tinha tido a virada da sessão de Nova York, quem me conhece e opera comigo sabe o que eu gosto de operar aqui, a gente teve essa virada da região, foi aonde eu comecei a tentar trabalhar minha primeira posição. Então a gente tinha um Fair Value Gap aqui, a ideia desse Fair Value Gap era que ele se tornasse o inverso ao Fair Value Gap, tá? Por isso que eu marquei ele aqui. E aí eu antecipei a posição aqui, eu entrei apenas com um contrato, tá? O risco stop era aqui acima, e se ele negociasse abaixo, eu aumentaria a mão e assumiria o risco. Então eu tive um risco aqui de um stop, ele veio aqui, deu uma sinalização, mas não concluiu, me estopou, beleza. Eu esperei uma segunda confirmação aqui para tentar operar de novo, então o preço foi, nesse momento que ele veio, quando o candle estava fechando abaixo da região, eu operei vendido novamente, eu entrei vendido novamente no Fair Value Gap, tá? E a ideia é que ele rompesse, negociasse abaixo de 50%. Nesse momento aqui, o S&P estava também puxando o movimento para baixo e o VIX também estava puxando a movimentação para cima, então eu estava tendo uma corroboração. Só que aí depois ele invalidou, fechou acima. Quando ele fechou acima, eu já comecei a desinvalidar a posição, porque ele respeitou o Fair Value Gap e iria voltar a buscar aqui. Só que eu mantive, como aqui eu também entrei apenas com um contrato, eu mantive ali a região. Se ele voltasse e fechasse abaixo, eu iria aumentar minha mão e seguir o movimento para buscar os níveis inferiores. Não aconteceu, tá? Primeiro stop, segundo stop. Lembrando que essas duas posições eu fiz, eu
antecipei a entrada. Então, como eu antecipei, eu entrei bem pequenininho, tá? E a ideia era tentar pegar o movimento para baixo. Já aqui, não. Aqui, ele deu o primeiro gatilho quando ele fechou dentro da região. Então, quando esse candle fechou dentro da região e o próximo candle, tá? Quando teve agressão na movimentação, começou a seguir ali para baixo, eu entrei na posição. Eu entrei com 3 contratos, tá? Entrei com 3 contratos e o stop ali acima. Beleza? Eu entrei aqui, esse era o primeiro gatilho dentro do meu operacional, risco de mais ou menos 200 e pouquinhos de dólares, tá? 220 e pouco, e o alvo estava ali embaixo. Ele andou um pouquinho a favor aqui, ó, ele veio, fez a retração, andou a favor, fechou abaixo, só que aqui ele rejeitou novamente a região e voltou para dentro da estrutura que estava se formando aqui dos preços. E aí voltou para testar lá em cima novamente. Nesse reteste que ele voltou, ele me tirou ali no stop, porque meu stop era aqui atrás desse Fair Value Gap. A ideia do preço é que ele não voltasse mais para essa região. Inclusive, esse Fair Value Gap que nós temos aqui, ele era uma zona de defesa que ele defendeu, tá? Novamente, ele defendeu uma, eu vendi aqui, ele voltou aqui, defendeu, andou, voltou aqui, defendeu, tentou andar de novo e depois voltou e me tirou ali no stop. Quarta operação e última do dia, tá? Como ele estava dentro de uma região, dentro desse canal aqui, trabalhando acumulado, tá? A ideia do preço aqui nessa região era que ele respeitasse esse nível e se ele fosse romper, que eu estava olhando a estrutura para fazer uma correção, ele iria defender nesse nível e jogar para baixo. Então eu tinha um stop mais curto aqui, eu pude entrar com um volume maior de contratos, então aqui deu para entrar com 5 contratos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu entrei de 1 em 1 aqui, montei a posição, botei o stop ali atrás, que era acima do último topo ali, ó. Botei o stop e esperei a movimentação. Eu fiz a entrada, ele andou, rolou a defesa aqui. Quando rolou essa defesa, eu já fiquei desacreditado da posição, porque era para ele ter ganhado essa região, tá? Como ele não ganhou o nível de preço, a região, o meu stop estava lá, eu simplesmente aceitei e falei, se ele voltar aqui vai me stopar, vai me tirar com menos 587 e eu volto amanhã para negociar sem problemas, tá? Basicamente isso aqui, dentro da minha estratégia, tá? Que eu me permito fazer até 2 operações no dia com risco mais ou menos de 250 dólares, foi dentro ali da minha gestão operacional. Amanhã operando, tá? Eu acertando um trade, eu provavelmente já pago o stop de hoje, na segunda operação eu já fico para frente. Então, o mais importante nisso aqui, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês aqui, falando sobre isso, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês. Falando sobre mercado, sobre operacional, não existe uma estratégia que funcione 100% das vezes, mas existe o trade que sabe gerenciar o seu risco ao seu favor, ou seja, cara, o mercado não está indo a favor daquilo que você acredita e como você observa e você visualiza o mercado, não tem problema, cara. Sai fora do gráfico e volta no dia seguinte. É o que eu converso com as pessoas que operam junto ali comigo, que eu explico. Você não precisa ter gains todos os dias, você não precisa acertar todos os movimentos. Você tem uma leitura, você faz ela. Deu bom? Vai te gerar resultado. Mas, cara, a leitura não bateu, não funcionou aquele dia, não tem problema, tem outros dias. Mas sabe o que é que acontece com a maioria dos trades? Sabe qual é o maior dos problemas? Inclusive, algo que eu luto todo dia comigo para não cometer esses erros é isso aqui, ó. Errei aqui, aí agora não, beleza, tomei o stop na venda, vou tentar comprar, aí eu compro, aí eu tomo outro stop, o preço não anda, não sai dessa região, e aí eu vou me arrebentar. Agora, inclusive, ele formou a estrutura aqui, tá? Ele formou uma estrutura de continuidade, tá? Esse aqui foi o Selling Climax, Climax de venda, ele testou a região, a ideia aqui agora do movimento é que ele volte para tentar fazer um teste dessa região e voltar a subir. Tá, então, se eu já sei isso, por que eu não continuo operando? É exatamente aí que é o problema. Tá? É exatamente esse que é o problema. Você como um trader, você não pode ficar muito tempo exposto nisso aqui. Se você permite ficar tempo suficiente exposto, você vai acabar girando, você vai acabar se machucando e quebrando. Então, ó, eu simplesmente não faço nada. Eu já me dei por encerrado, tá? E para mim o dia acabou. Acabou no momento que as minhas operações ali não bateram na movimentação. Então, eu trago e reforço para vocês, porque isso aqui não é brincadeira. Muitas das pessoas acham que quando você entra no mercado, todo dia é só ganha, é só acerto, é só mil maravilhas, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou tentar ver se eu consigo trazer todos os dias aqui as operações para vocês, mas vou tentar trazer ali um apanhado do que eu fiz, como eu observei o mercado e botar aqui para vocês no YouTube, tá bom? Te lembrando, se você gostou aí do que eu trouxe aqui para você, de ter te mostrado ser transparente, já deixa o teu like aí, tá?
tá? E compartilha, tá bom? Valeu e até amanhã.